todos, sejam bem-vindos, bem-vindas ao segundo episódio do podcast Política Sem Políticos. Estou aqui mais uma vez, Bruno Lorenzini, junto com meus queridos amigos, professor Wagner Gondim, professor Érico Duarte. E o tema que nós separamos hoje aqui para conversar é um tema difícil, tema instigante, e que vai ser baseado na obra Eichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt, né, que tem um subtítulo aqui, que é um subtítulo famoso, muito debatido no campo da ciência política, que é um relato sobre a banalidade do mal. Nós selecionamos esse caso para discutir hoje porque, a partir do julgamento de Eichmann em Jerusalém, nós conseguimos construir alguns debates, algumas ideias sobre a noção de culpa no Estado burocrático e como que o autoritarismo, né, o autoritarismo político, o autoritarismo é claro que temos aqui, no caso, o contexto do nazismo, mas a gente pode traduzir isso em qualquer modelo de autoritarismo, como o autoritarismo acaba influenciando na sociedade, na formação, na forma como nós pensamos a moral, na forma como nós pensamos o direito. Então, é um tema difícil, mas eu acho que é um tema instigante e espero que vocês gostem. Antes de passar a palavra e já começar o debate com os meus companheiros aqui de bancada, eu vou contextualizar um pouquinho o que é exatamente esse caso de Eichmann em Jerusalém. Bom, quem era Eichmann, né? Quem era o Adolf Eichmann? Ele era um oficial de alta patente do nazismo, e ele tinha uma função no partido nazista, enfim, naquele governo, de ser um agente de logística. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Da mesma forma que a gente pensa naquele sujeito que trabalha com logística aí de carga, que diz para onde vai a carga X, se vai pega o trem Y para ir para o local W. Eichmann ele fazia isso, né? Ele era um oficial responsável por essa logística, mas com uma diferença muito importante, que a carga, no caso, eram seres humanos, eram pessoas, especialmente judeus, e o destino dessa carga, né, eram campos de concentração. Então, Eichmann tinha basicamente uma função administrativa, né, dentro dessa realidade ali da solução final dos judeus, o que foi o Holocausto. Hannah Arendt, uma filósofa alemã de origem judaica, ela escreve o livro, que eu acabei de dar o nome para vocês, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. E ela vai relatar o julgamento de Eichmann realizado por Israel. Porque o que aconteceu com o final da Segunda Guerra? Como vocês sabem, foi instalado o Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes dos nazistas, isso em 1945, se eu não estiver errado na data. Eichmann, junto com outros nazistas, conseguiram escapar desse julgamento e Eichmann foi se esconder na Argentina. Ele ficou escondido na Argentina até meados da década de 60. Quando ele foi descoberto, até curiosamente, tem um filme da Netflix que mostra a captura de Eichmann. Que foi uma operação realizada pelo Mossad, que é o Operação serviço Final. secreto israelense, né? E foi uma operação complexa, né, para eles conseguirem tirar Eichmann lá da Argentina. Então, Israel manda o Mossad invadir a Argentina de forma clandestina, obviamente, e trazem Eichmann para julgamento em Israel. Um detalhe que vai ser importante para uma pergunta que eu vou fazer depois é assim: por que Israel não pediu a extradição de Eichmann para a Argentina? Israel não pediu porque já sabia, até pelo ambiente político argentino da época, que não teria sucesso nesse pedido de extradição. E até questionável, né, se Israel, que foi o Estado judeu criado após o final da Segunda Guerra, teria qualquer legitimidade para fazer esse pedido de extradição. Bom, a realidade dada é que Eichmann é levado a julgamento, ele tem direito à defesa, ele é colocado numa cela de vidro, há lá os juízes e a acusação e a defesa. E inicia-se o julgamento de Eichmann e Hannah Arendt, né, que é uma filósofa, mas esse livro ele tem ele é um perfil crítico, mas também jornalístico, né? Ela relata muito do julgamento, ela relata sobre quem era a figura do acusado, quem era Eichmann. E ao final do julgamento, isso em 1961, salvo engano, Eichmann é condenado, ele é enforcado por prática de crimes contra
os judeus, enfim, pela prática de crimes contra a humanidade. Bom, esse é o contexto. E por que que esse livro traz várias perplexidades? Até para nós compreendermos a defesa, a primeira defesa de Eichmann é o primeiro tema que eu gostaria de trazer aqui para a bancada. Eichmann, ele sabe que todo julgamento criminal, né, ele tem uma pergunta, a primeira pergunta que o juiz faz é a seguinte: o senhor se considera culpado ou inocente? E tem uma frase da defesa de Eichmann, que ficou muito famosa e até hoje é muito debatida. Eichmann diz, né, Eichmann, a defesa técnica, diz: eu sou inocente perante a lei, mas culpado perante Deus. E por que Eichmann estava se dizendo inocente perante a lei? Por uma questão muito óbvia, né? A lei que estava estabelecida na Alemanha naquela época, a autoridade política constituída naquela época, era a lei nazista, era Hitler. E ele estava seguindo ordens, né? Sempre que eu discuto esse caso com os meus alunos, e aí eu vou na faculdade, né? E eu vou começar com uma bancada bem qualificada aqui com a mesma pergunta, que é a seguinte: imagine que você está lá no contexto daquela Alemanha, né? Primeira coisa que acontece num estado em guerra, pessoal, é a economia do estado, do país, ela passa a funcionar em função da guerra. Então, quem tinha um emprego ali numa fábrica, ou um emprego no comércio, é muito provável que ele tenha perdido esse emprego. E a máquina de guerra acaba sendo o verdadeiro motor econômico. Então, provavelmente, onde havia emprego na época? Haveria emprego na máquina de guerra, haveria emprego no nazismo. Então, suponha que você é lá um cidadão alemão, você tem lá sua família, você é rimo de família, você tem sua esposa, tem seus filhos, e você perde seu emprego e você não tem emprego. Você não consegue sustentar a sua família. E aí vem um colega seu, que por acaso é nazista, mas você não é nazista, você não concorda com o partido nazista, você entende que aquilo é ruim de qualquer forma, você não quer se envolver com aquilo, mas você precisa alimentar a sua família e vem e você recebe uma oferta de emprego dizendo: olha, vem aqui trabalhar conosco, aqui no partido. Aí você fala: pô, mas eu não concordo muito, fico preocupado. Fala: não se preocupe, né? O, o convite é o seguinte: para você simplesmente trabalhar no escritório, eu vou te dar algumas folhas ali, um bloco de folhas de papel, e você vai ficar só carimbando essas folhas. Né? Só carimba as folhas. Só isso que você vai fazer, mais nada. E aí eu pergunto para os alunos: nessa ocasião, vocês aceitariam o emprego? Os alunos, todos, né? Claro, né? Ali a gente tinha que alimentar a família, só para carimbar uma folha de papel. Ótimo. E aí eu pergunto na sequência o seguinte: bom, se eu te informasse que nessas folhas seriam redigidas as sentenças de morte de parentes seus, de amigos seus, porque eram judeus, isso mudaria alguma coisa? E aí aquele aluno que falou: não, eu aceitaria o emprego, ele já começa a pensar: nesse caso, ele já fica em dúvida. E aí eu pergunto, daí para, obviamente, essa é a função do professor, que é torturar o aluno com essas questões. Eu falo: bom, mas veja bem, você não poderia dizer o seguinte: olha, se eu não carimbar essas folhas, será que não haverá outra pessoa que carimbará? Então, a pergunta está dada, quer dizer, o que ele está fazendo no final das contas? Ele está seguindo a ordem de alguém. Ele atirou, ele apertou o gatilho, ele matou diretamente alguém, ele abriu ali o chuveiro, né, químico que, enfim, foi responsável por matar ali coletivamente vários... Não. Ele era um cara da burocracia. Ele fazia parte da burocracia do Estado. Como responsabilizar alguém que faz parte da burocracia? O que deveríamos esperar de um sujeito como Eichmann? Essa é a pergunta que eu faço lá para os alunos. Então, quero convidar já para esse debate os nossos queridos amigos aqui, o Wagner e o Érico. Wagner, o que você acha que no final, dentro dessa noção
de culpa dentro de um Estado, dentro de uma burocracia, onde é que a gente vai enxergar se Eichmann deveria agir diferentemente? Não falo agora de Eichmann, de qualquer um que estivesse dentro daquela estrutura de Estado. O que poderíamos exigir em termos éticos, jurídicos, de uma situação dessa? Bom, em primeiro lugar, obrigado, Bruno, Érico. Sempre um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para discutir um tema que, inclusive, quem estiver nos escutando vai saber que eu também aplico essa mesma atividade, até porque eu fui estagiário docente do Bruno. Então, quando eu vou discutir lá os conceitos de legalidade e legitimidade, essa atividade é o primeiro julgamento simulado que eu faço com os alunos e a discussão é justamente essa, né? Quando a gente fala de legalidade, né, a gente está falando do estrito cumprimento da lei, de cumprimento de formas, que é uma situação que quando o Estado, a burocracia do Estado impõe, todos nós somos obrigados. Ninguém pode se escusar do cumprimento da lei. Isso é um mandamento, inclusive, que está imposto pelo Estado. Mas existe um outro conceito, que é o conceito da legitimidade, que vem justamente para conformar a ideia da legalidade, que é mostrar que existem situações em que o mero cumprimento da formalidade, do procedimento, da forma, ele não é suficiente para demonstrar uma postura que deveria ser discutida. E aí, quando os alunos começam a discutir essa ideia de legalidade, de legitimidade, de imparcialidade no julgamento do Eichmann, do fato do Eichmann ter sido sequestrado na Argentina, do fato de supostamente o Eichmann ter sido torturado, porque ele não teve contato com o advogado como deveria, dele ter confessado sob certas circunstâncias. E todas as vezes que a gente discute isso, eu faço a mesma pergunta para os alunos. Eu falo, tá, mas no lugar do Eichmann, o que você faria? E aí, quando os alunos começam a responder, eu pergunto para eles, olha, mas você tem certeza que você seria alguém com coragem suficiente para desafiar toda a estrutura do nazismo? Para se colocar como alguém que não cumpriria ordens do nazismo? Eu acho que esse é um primeiro ponto. Porque é óbvio que quando a gente está fora da situação, a gente vai falar, não, nunca que eu observaria essas ordens nazistas e assim por diante. Mas é só a gente lembrar que os juízes que foram julgados e condenados em Nuremberg, eles foram condenados porque eles aplicavam a lei nazista. E aí, quando eu começo a discutir para os alunos sobre isso, e a falar sobretudo o conceito de legitimidade, eu falo para eles o seguinte, olha, o professor Goffredo Telles, quando vai conceituar norma jurídica, ele fala, norma vem daquilo que é normal, ou seja, o padrão de conduta esperado de pessoas na vida em sociedade. E aí, quando eu falo desse conceito de norma, eu falo para os alunos, mas será que, mesmo numa situação de exceção, numa situação de autoritarismo absoluto, será que eu poderia considerar como normal, sabendo exatamente o que eu estava fazendo, as consequências do que eu estava fazendo, direcionar pessoas para os campos de concentração? Né? E essa questão, ela também é, ou deve ser analisada com outros fatores que a Hannah Arendt muito bem explora no livro, porque acho que o grande ponto alto do livro é que a gente fica todo o tempo no livro, em algumas situações, em algumas páginas, a gente fica do lado do Eichmann e depois a gente fica contra o Eichmann. Porque a Hannah Arendt vai apresentando elementos externos da vida do Eichmann que mostram que o Eichmann em algumas situações tinha escolha e em outras situações ele não tinha escolha. Né? Então, a Hannah Arendt fala, inclusive, que o Eichmann, numa das declarações, ele fala que se o nazismo mandasse ele matar o próprio pai, ele faria. Por quê? Porque ele estava seguindo ordens. Sim. Mas, em contraponto, a Hannah Arendt fala que o Eichmann ele conseguiu, em algumas situações, evitar que algumas pessoas fossem enviadas para os campos de concentração. Então, quando uma prima da namorada dele pagou valores para que ele não enviasse os judeus, o Eichmann fez isso. Então, isso vai mostrando questões que estão muito atreladas à natureza do ser humano. Sim. Né? Essa questão do interesse, a questão do medo, a questão de se colocar contra uma norma que a gente entende como ilegal, como irregular. Uhum. Né? E o grande ponto central é quem, em sã consciência, conseguiria se opor ao nazismo. Olha, eu não vou seguir as ordens do nazismo. Tudo bem, então. Você seria morto, fuzilado. E foi o que você falou. Outra pessoa assumiria o seu papel. Uhum. E sabe o que eu acho curioso, para passar para o Érico um segundo ponto? Eu acho que a gente vai cair exatamente no que seria exigível em termos de comportamento daqueles que estavam naquele sistema, e que, porventura, porque você pode pensar da seguinte forma, isso a Hannah Arendt deixa muito claro ao longo do livro, né? Toda obra, qualquer obra, ela tem o seu engenheiro, tem o seu arquiteto, tem a pessoa que concebe a obra. Tá?
E você tem ali o mestre de obras, quem vai executar a obra. E ela deixa claro no relato que Eichmann nunca foi, e até porque na visão dela ele não tinha capacidade para ser um arquiteto. Ele era alguém que estava dentro da engrenagem. Então não foi ele, isso ficou muito claro no livro, né? Fica muito claro que não era ele não concebeu a solução final dos judeus. Mas ele era uma peça muito eficiente dentro daquilo, porque ele queria ser o funcionário do mês. Queria ser reconhecido. Ele queria ser reconhecido como um cara muito eficiente. Talvez se ele estivesse dentro de uma empresa, como até relata, né? Ok, mas ele estava dentro de uma estrutura de poder que estava praticando um dos maiores crimes da humanidade ao longo da história. E aí eu queria, em cima disso, até para entender, né? Porque o Wagner falou bem, olha, há relatos de que Eichmann não odiava judeus, há relatos de que Eichmann era um sujeito extremamente normal, não era aquele, né? E aí eu acho que vem uma pergunta interessante que eu vou passar para ouvir o Érico primeiro. O que será que Hannah Arendt quer dizer com um relato sobre a banalidade do mal? Como é que você entendeu isso, Érico? Do mal ser banal naquele contexto nazista? Bom, primeiro eu nem preciso falar do prazer que tenho, né? De estar aqui junto com meus amigos, grandes professores. E, bom, banalidade do mal é um conceito que, veja bem, se nós lermos o livro, né? Esse conceito veio desse livro Eichmann em Jerusalém. Mas Hannah Arendt só cita o conceito no final do livro e, se não me engano, uma única vez. Então, é tanta coisa para dizer aí, mas vamos tentar não ser comentarista de videotape. No tempo dizia que quando a gente comenta algo que já se passou e num contexto que já se transformou, a gente poderia ser comentarista de videotape. E tem uma frase do Saramago que eu gosto muito que ele diz assim: para sair, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Então, claro, como já foi dito aqui, nós temos hoje um outro contexto, né? É muito delicado, sensível analisar essas questões do contexto do Estado Democrático de Direito que nós vivemos hoje. Nós estamos falando do Estado nazista totalitário, né? Existe uma coincidência cronológica entre a Hannah Arendt e o Eichmann. Os dois nasceram no mesmo ano, 1906. Então, em 1919, após a Primeira Guerra Mundial, foi assinado o Tratado de Versalhes. Um tratado que dizimou a Alemanha economicamente e sob outros aspectos, né? O Tratado de Versalhes, a Alemanha sempre disse ter sido coagida a assinar, então teve que ceder alguns territórios para a Bélgica, para a Polônia, e não me lembro agora os países. Teve que pagar uma indenização e diminuir o poder bélico. Então eles cresceram, ambos, Eichmann e Hannah Arendt, nesse contexto, né, de uma Alemanha atacada, e aí não vou me debruçar sobre os motivos da Primeira Guerra, mas uma Alemanha em frangalhos economicamente, em que o partido nazista cresce, né, exatamente com um discurso de resgate do orgulho alemão, Alemanha acima de tudo. E o partido nazista que em 1933 tinha 3% em 1936 tinha 3% das pretensões de votos na eleição nacional alemã, e 5 anos depois Hitler era o primeiro-ministro. A Alemanha, né, conhecemos a história. A Alemanha sai derrotada da Segunda Guerra, não sem antes cometer uma das maiores, se não a maior atrocidade da história moderna, o genocídio de 6 milhões de judeus foram mortos. E aí nós estamos falando aqui da figura de um Eichmann, que era, né, como já foi dito aqui, ele era um burocrata, era responsável pela logística dos transportes, era uma peça na engrenagem. Estrategicamente, ele não tinha papel nenhum. O único projeto que ele teve em todo esse contexto envolvendo o genocídio dos judeus foi o projeto de enviá-los a Madagascar. Queria criar uma colônia judia em Madagascar, que, por vários motivos, foi afastado. Então, era um burocrata que não tinha poder algum. A Alemanha é derrotada na guerra, afinal já conhecemos.
Eichmann foge para a Argentina e é capturado. Aliás, eu vou deixar aqui já uma sugestão, esse livro aqui, Mossad, Os Carrascos do Quidon, Eric Frattini, que é um jornalista, ele traz a história, né, que o filme da Netflix, a origem Operação Final, é contada com imagens do resgate do Eichmann. E Eichmann é levado para Jerusalém em julgamento. Né? E a Hannah Arendt acompanha esse julgamento como jornalista, né? Além de filósofa, era jornalista também, era uma judia alemã. Então ela confessa que ela queria fazer o relato jornalístico, mas queria ver de perto também aquele que era o grande carrasco para ela, né? Hitler havia suicidado. Se eu não me engano, na hierarquia do partido nazista, o Eichmann era o mais alto, vivo, julgado. E o que ela chega ali e percebe... É difícil, né? Nós que somos da área das humanidades temos que acompanhar esse raciocínio, que muitas vezes é difícil. Mas ela diz o quê? O que eu vi ali era um ser humano, um burocrata, um senhor que respondia calmamente às perguntas. Então, o que ela fez? Ela humanizou, de certa forma, o Eichmann. Claro que a gente não vai relativizar o terror do nazismo, 6 milhões de mortes, mas ela, que era uma filósofa que, atuando no mundo das causas, queria estudar a causa que tinha por trás daquilo, criou então o conceito da banalidade no mal, que eu entendo como o seguinte: o que ela diz é que o mal, para quem cresce no estado totalitário, como ambos cresceram, né, 1906, e a maior parte da vida deles no estado totalitário nazista, a pessoa que cresce ali naquele estado, naquela rede de informações, muitas vezes informações falsas, deslocadas, ela perde algumas referências de moral, né? E ela entendeu que aquele senhor que estava lá, que foi responsável, de certa forma, direto pela morte de 6 milhões de judeus, de certa forma havia perdido referências de moral. Porque ele diz, eu sou... Ele diz com todas as letras, eu servi bem a minha pátria, eu amo minha pátria, quero impedir a destruição, e trabalhava, era um homem honrado, de família, que cumpria meu dever. Né? Ele repetiu várias vezes essa frase no julgamento, eu cumpria o meu dever. Então, o que ela diz? Ela eleva o pensamento dela para criar esse conceito da banalidade do mal, dizendo que o mal, naquela sistemática nazista, ele era banalizado. Né? As pessoas perdiam completamente a capacidade de raciocínio, de discernimento. Cumpriam o dever. Sabe que quando eu tento explicar um pouco essa ideia de banalidade, eu penso sempre em alguma coisa que é banal na nossa vida. Uhum. Então pensa numa coisa banal na nossa vida. Eu sempre dou o exemplo de escovar os dentes. Né? Quando você vai escovar os dentes de manhã, normalmente você não escova os dentes pensando assim, olha, eu estou escovando o dente aqui para tornar o mundo um lugar melhor. Porque eu vou privar as pessoas do meu mau hálito, ou vou fazer que as pessoas... Não, você vai, escova o dente, e você, normalmente, quando você escova os dentes, você está pensando em coisas completamente diferentes, você não está pensando na finalidade daquilo. Então, o banal, na minha visão, é aquilo que a gente faz sem nenhuma carga moral. E o que eu estou entendendo como moralidade aqui, o que eu estou falando de moralidade? O certo e o errado. O que é justo e o que não é justo. E aí, a gente chega numa questão interessante, que quando o Eichmann vai e diz, eu estava ali cumprindo o meu dever, como o Érico bem falou, ele está deixando num segundo plano o que estava envolvendo aquele dever dele. E esse que é o ponto interessante no nazismo, e isso que torna a questão tão difícil, como a pergunta que o Wagner fez, olha, o que você faria? O problema é, quem que a gente considera herói na época do nazismo? É um sujeito como o Schindler, né, que coloca a própria vida em risco, não segue a autoridade, não segue o poder político e tentando ajudar ali algumas pessoas dentro do que ele podia fazer, mas colocando a vida dele em risco, agindo contra o sistema legal. E aí... Para trazer mais uma pergunta para vocês, que eu acho que é interessante para a gente construir essa reflexão, é o seguinte. Vamos colocar o que fez Israel na contrabalança.
Israel foi lá e invadiu o território argentino, de forma clandestina, através de uma agência de inteligência. Rapta, né? Eichmann, traz a força Eichmann para julgamento. E aí eu pergunto sempre para os alunos, vocês acham que Israel estava certo? Porque, veja, Israel era um Estado judeu, ele tinha, óbvio, um interesse em punir Eichmann até, né? E Hannah Arendt relata também como foi, de certa forma, circense ali aquele julgamento, com uma ampla exposição para a época, enfim. E eu pergunto, Israel agiu corretamente? E os alunos respondem, não agiram corretamente. Israel não poderia ter invadido a Argentina. E aí eu pergunto para eles algo interessante, que é a pergunta que eu trago agora. Será que há um paradoxo aí? Por quê? Por um lado, nós dizemos, quem é o herói do nazismo? É o sujeito que resistiu ao poder político, ou seja, descumpriu a lei. O sujeito que descumpre a lei se torna aquele que agiu de forma correta no nazismo. E quando eu falo de Israel, que estava buscando algum tipo de reparação de tudo que sofreu o povo judeu, a gente diz, não, Israel deveria ter cumprido a lei, Israel não poderia ter invadido a Argentina. Como é que você vê isso, Wagner? Você acha que há um paradoxo ou, na verdade, a gente tem que enxergar a questão por outra perspectiva? Legal. Bom, só fazendo um adendo, até pegando o gancho da questão da banalidade do mal também, enfim, esperei você terminar para eu não te cortar. Tem uma outra coisa que eu acho que a Hannah Arendt tenta fazer também, no livro, quando ela fala da banalidade do mal, que é tentar quebrar o estereótipo que a gente tem do mal encarnado. Então, quando a gente fala do mal, geralmente a gente pensa em pessoas que cometem crimes atrozes, que cometem crimes hediondos. A gente pensa na figura do psicopata, que é aquela pessoa que não sente remorso, que ela sabe que o que ela fez está fora da lei e dentro de qualquer conteúdo mínimo também está. E a Hannah Arendt fala o seguinte, o Eichmann não era essa pessoa. E o Eichmann não era essa pessoa porque ele era uma pessoa comum que passava ou poderia passar despercebido em qualquer situação. E ela mostra como essa normalização do mal é um perigo muito maior do que a própria ascensão dos líderes autoritários individualmente. Então o banal seria o próprio Eichmann. Exatamente. Só complementando, Wagner, sabe que um fato que me chamou a atenção é que no julgamento dele, um dos momentos que ele mostra mais de resignação, que ele até se altera, é quando dizem que, é um fato que não se sabe se é verídico ou não, mas não foi provado, quando dizem que ele agrediu um garoto judeu até a morte. E ele diz o seguinte, aí ele grita e diz, eu não pratiquei violência com ninguém, eu nunca fui violento com ninguém. Esse é o ponto, porque né? a gente sempre acha que o mal é se você vai lá, pega a arma e atira, se você liga. Então, para ele, para essa noção de banalidade, o fato dele não ter participado ativamente não traria para ele uma equiparação a quem praticava os atos. E é isso que a Hannah Arendt tenta mostrar dos perigos para essa banalização do mal ou essa normalização do extremo, que é o que a gente pode transferir para os dias de hoje, e que acaba trazendo os maiores prejuízos que a gente tem para a democracia. É a gente achar que os ataques às instituições ou qualquer tipo de coisa é justificável sob qualquer ponto de vista. Né? E aí, até com o que você trouxe, Bruno, tem um ponto muito interessante, que quando eu estou nas aulas de filosofia e teoria do Estado, eu sempre leciono uma disciplina, um tópico da disciplina que eu chamo de filosofia política contemporânea, e eu trago a noção de justiça. E aí eu trago a noção de justiça do Platão, do Aristóteles e dos autores contemporâneos. E aí eu mostro para eles o seguinte, a gente, por vezes, acha que o conteúdo de justiça ele não faz parte das decisões do Estado. E aí eu tento mostrar para os alunos como o conceito de justiça está atrelado em cada coisa que a gente discute a respeito do Estado. Então, Aristóteles, por exemplo, no livro Ética Nicômaco, ele vai dizer o seguinte, a primeira linha, justo é aquele que cumpre a lei e injusto é aquele que descumpre a lei. E aí, quando eu falo isso para os alunos, eu falo, então quer dizer que o Eichmann era justo? Que o Aristóteles, há muitos anos, defendia uma ideia de justiça como cumprimento da lei? E aí eu falo para eles, se você ficar na primeira linha do Ética Nicômaco, você vai chegar a essa conclusão. Só que o Aristóteles aprofunda e ele traz a noção da justiça como uma virtude. Não só como uma virtude, mas como uma virtude que ele chama de estrela d'alva da manhã, que é aquela que mais brilha dentre todas as constelações. Ele vai dizer que justo é cumprir o conteúdo de uma lei justa. Por que eu estou falando isso agora? Falando sobre
essa dicotomia ou, né, essa hipocrisia, né, da gente falar o Eichmann estava errado porque ele deveria ter descumprido a lei, Israel está errado porque, né, contornou a lei para poder trazer justiça. Primeiro porque isso, inclusive, é uma crítica que se faz aos tribunais de exceção, né, que é a ideia de que, para quem está nos ouvindo, né, e que não é do direito, ou seja lá o que for, existe um princípio penal que é o princípio da legalidade, que vai dizer que ninguém pode ser objeto de cerceamento de liberdade ou ser condenado por um crime que não tenha sido tipificado como crime anteriormente. E a ideia dos tribunais é que ninguém vai ser julgado por um tribunal que ainda não exista. Então, o tribunal de Nuremberg, os tribunais de Tóquio, para julgar também os casos do Japão, né? O tribunal de Israel são tribunais de exceção. E aí, qual que é a grande justificativa dos tribunais de exceção? Nós temos duas escolhas. Ou nós vamos deixar nazistas como Eichmann saírem impunes dos crimes que foram praticados, porque nós estamos apegados a uma ideia de legalidade absoluta como princípio. Ou nós vamos fazer, digamos, uma flexibilização por conta de se tratar de um contexto excepcional. A ideia de quem defende os tribunais de exceção e a aplicação dessas penas é a formalidade, ela não deixa de ser importante, mas ela passa a ser um detalhe quando a gente tem uma situação de excepcionalidade, como foi o caso do Eichmann. Ou seja, o Eichmann foi julgado para que o mundo tivesse uma resposta com relação ao nazismo, como uma ideia de que aquilo que foi praticado não poderia se repetir, né? Acho que esse é o grande ponto central e que é o que faz as pessoas e os alunos no próprio julgamento divergirem e falarem, mas espera aí, eu não posso usar uma desculpa de justiça, porque isso em algum sentido também pode ficar subjetivo, para descumprir a ideia de legalidade, né? E aí a gente sempre tem que pensar nos extremos, né? Porque não é uma situação comum, a gente não está falando de um descumprimento comum. A gente está falando de uma pessoa que, ainda que tenha sido induzida a isso, né, ela foi responsável direta ou indiretamente pela morte de milhões de judeus. Ele não seria responsabilizado na Alemanha mais, né? Até porque ele estava num país que não extradita ninguém. Então ele não seria entregue voluntariamente. Não se faria justiça. Não se faria justiça ou algum tipo de reparação. E aí o professor Técio, inclusive, tem uma disciplina, porque a gente também tem uma percepção equivocada, o professor Técio Sampaio, da PUC São Paulo, da USP, que a gente acha que justiça e vingança estão separados. E aí o professor Técio, numa disciplina na pós-graduação, no doutorado, ele fala o seguinte, se eu disser para vocês que justiça e vingança andam lado a lado? E aí a pergunta é, no caso Eichmann, é justiça ou é vingança? Porque foi um tribunal em Israel, composto por judeus, descendentes de pessoas que foram mortas em razão do Eichmann, e o Eichmann foi condenado à forca. Defendido por um advogado judeu. E aí, esse é o contraponto, né? E acho que essa é a grande, se é que a gente pode extrair algum tipo de beleza no sentido teórico do caso, é justamente isso. É a gente chegar a esses extremos e pensar, peraí, mas como deveria ter acontecido? E essas são as duas justificativas, ou os dois estão errados, ou os dois estão certos, e o que justifica é a excepcionalidade. É claro que a sensação, quando eu digo que ele foi defendido por um advogado judeu, foi acusado por um procurador-geral judeu, israelense, judeu, né? O Estado de Israel era recém-criado. Quero dizer que existe um paradoxo aí, porque, na minha opinião, houve sim justiça efetiva. Né? Na minha opinião, opinião de quem estuda direito, estuda humanidades e conhece os contextos em que os fatos ocorreram, ele foi sim responsável pela mortandade injustificável dos judeus. Por ser uma peça da máquina. Ser uma peça da máquina. Só que vamos fazer uma ponderação aqui. A alegação dele, que é aquela que se aproxima muito do excludente de licitude, para quem gosta de direito penal, excludente de licitude do estrito cumprimento de um dever legal, que excluiria o crime. Ele diz, ó, eu estava cumprindo ordens. Excluiria o crime sob a ótica da lei alemã. Sim. Sob a ótica da lei alemã. A gente está falando de um tribunal aí de exceção, claro. E também é importante dizer o seguinte, o que eu estou querendo fazer é uma ponderação sobre a ótica da justiça, né? E aí me vem à mente as lições do Miguel Reale, quando ele fala de fato, valor e norma, e ali uma pequena distinção que pode haver entre direito e justiça, o positivismo. Vamos lembrar que as condutas alemãs na guerra do Partido Nazista, elas foram todas legais.
Não estou dizendo entre aspas, não, elas foram legais. Existia previsão legal que alçou o partido nazista ao poder. Hitler era um cumpridor da lei. Claro que dá, é até constrangedor dizer isso. Mas se nós vamos levar essa provocação que o Wagner fez, se vamos levar o positivismo estrito, né, a rigor, tudo foi feito conforme o direito vigente. Né? Por isso que eu faço essa distinção do que é justo, o que é legal e o que é justo, que aí é necessário que se faça uma distinção. Eu acho que é por isso que eu, por exemplo, quando tenho essa pergunta, há um paradoxo, na verdade depende de como a gente encara a pergunta. Porque há uma primeira perspectiva que é a perspectiva da legalidade. E aí, né, se a gente pegar a ideia de lei positiva, ou seja, havia ali uma autoridade constituída? Havia. Havia uma Constituição? Havia. Havia leis? Havia. O sujeito descumpriu, no caso pensando em Eichmann, descumpriu a lei? Não, ele seguiu a lei. Já Israel, ao invadir a Argentina, descumpriu uma lei internacional que diz que a soberania dos estados deve ser respeitada. Né? Um estado não pode invadir o território do outro. Só que é aí que a gente vai para outra perspectiva, que é a perspectiva da legitimidade que o Wagner comentou. Ou justiça, né? A gente pode até entender aqui, né, nos limites da nossa discussão, que legitimidade e justiça são conceitos que se aproximam muito na perspectiva do direito, da moral. E aí, se a gente considerar a lógica da legitimidade, é evidente que a lei alemã não era legítima. Ela podia ser legal, havia um sistema legal, mas não havia um sistema legítimo. Esse é o ponto. ponto. Por que não havia um Sim. sistema legítimo? Bom, amigo, a discussão aqui ela esgota no momento que você tinha um sistema ali que estava levando à morte milhares de pessoas em campos de concentração. Então, não era legítimo. Agora, a lei internacional que diz que, olha, você não deve invadir um território estrangeiro, respeitar a soberania, não há nenhum problema de legitimidade nisso, pelo contrário. Então, legalidade e legitimidade são dois conceitos que, se não caminham juntos, quer dizer, se você tem um sistema legal que não é legítimo, você pode ter uma situação exatamente como foi a situação do Estado nazista, onde você tinha toda uma burocracia agindo de forma ilegítima, né? Levando a resultados que nós não podemos considerar de forma alguma legítima. Mas nós podemos dizer que agia de forma lícita. Sim, sob a lógica da legalidade. Esse é o paradoxo, né? Por isso que o direito ele é apaixonante, mas angustiante ao mesmo tempo. Então tudo depende, evidentemente, da perspectiva. E eu acho que para a gente aproveitar e agora trazendo um pouco mais para o nosso contexto, até para dialogar um pouco com o que já falamos no outro episódio, que é como hoje, muitas vezes, estruturas formais, né, estruturas formais ou, enfim, procedimentos podem legitimar injustiças. Né? Então, quando a gente utiliza a ideia de que a lei está sendo devidamente cumprida para alcançar resultados injustos. E o que me vem à mente é exatamente a ascensão de propostas, às vezes até antidemocráticas, mas que chegam ao poder por cumprimento de todo o sistema legal. Hoje não há um líder autoritário que não seja eleito. Né? Você não acha que é esse, talvez, a raiz de como a ideia aí de Eichmann em Jerusalém acaba se comunicando com o que vemos hoje, Wagner? Não, com certeza, né? Por isso que eu sempre falo, né? Acho que é importante a gente ter uma discussão como essa, que é uma discussão técnica, porque a gente tem um outro problema hoje na política, que é a vulgarização da política. As pessoas, elas estão trazendo questões políticas, né, da política, e tentando descaracterizar a política como ciência para ir para um mero campo de opinião. E quando a gente pega esses temas, por exemplo, a gente vai estudar o Weber, a gente vai estudar o Bobbio, e a gente vai estudar outros autores, a gente já vê nas teorias políticas explicação sobre tudo isso que a gente está vivenciando. Né? O Bobbio, quando fala lá das tipologias de poder, ele fala de um dos poderes que a gente não percebe, porque são as linhas invisíveis, que é o poder ideológico, que já estava no nazismo. A ideia de você se utilizar dos meios de comunicação. O Hitler era um excelente comunicador, ele se comunicava pelo rádio,
E as pessoas, elas não apenas foram seduzidas pelo discurso, como elas foram induzidas a praticar certos atos. E o Eichmann é um exemplo de como, em algumas situações, as pessoas podem ser cooptadas para esse tipo de prática. Então, é o tipo de discurso que é encantador de certo modo, assim como a questão da desinformação, né? A mentira, ela é sempre mais sedutora do que a verdade em muitos contextos. E o que a gente percebe hoje, que a Hannah Arendt chama de banalidade do mal, e a tese que eu comentei no outro episódio, que chama de normalização do extremismo, eles estão conectados justamente por isso. Porque são pessoas comuns que servem como uma espécie de antena parabólica para distribuir por todo o país, por todos os lugares, essas ideias que, sob uma ótica, às vezes até de legalidade, são adequadas, mas que não conseguem suportar, por exemplo, uma questão de constitucionalidade. Eu, quando falo para os alunos, inclusive, o conceito de legitimidade, eu faço um paralelo com a ideia da própria noção de constitucionalidade hoje, que é a aceitação popular do tempo e do espaço que foi consolidada na Constituição. Então, hoje a gente tem várias propostas dentro do Congresso, então, propostas feitas no Legislativo, seguindo a forma da Constituição, mas que no conteúdo estão completamente desconectadas daquilo que a Constituição estabelece. Então, esse é o risco da gente normalizar o extremismo e da gente normalizar o mal. Porque a gente começa a perceber uma degradação da política, do Estado democrático e da própria Constituição por propostas como essa. E fazendo um comentário em cima do que você está falando, Wagner, é um pouco da dominação burocrática que o próprio Weber coloca, né? A burocracia, ela ajuda a despersonalizar as injustiças. Exatamente. Porque quando você está no âmbito de um Estado autoritário, onde há claramente um líder político, que você pode associar todas as injustiças, teoricamente, àquele líder ou àquela personalização do poder. Mas quando isso vem dentro de uma estrutura burocrática, uma estrutura legal, onde você não consegue, aí para trazer o Bob que você mencionou, né? Existe um poder invisível. As coisas não são criadas do nada. As coisas vêm de algum lugar, mas o problema é que nós não enxergamos. Exatamente. E a burocracia, ela serve para exatamente colocar essa dominação burocrática que o Weber bem menciona, ela serve para exatamente despersonalizar, quer dizer, da onde veio isso? Bom, isso veio do sistema. E instrumentalizar, né? Só um parênteses, né? Que eu achei muito interessante, que eu estava dando aula de constitucional no semestre passado, e aí eu falando das teorias, falando do poder constituinte, da importância de limitação dos poderes. E aí eu tive um aluno, que eu tenho esse aluno, né? Que ele é do Exército. E aí ele me chamou e falou assim, olha, professor, eu consigo entender o que você está falando, mas eu não consigo ver o que você está falando. Porque dentro da estrutura do Exército, dentro da estrutura burocrática do Exército, as coisas são completamente diferentes. Então, é como se as pessoas fossem colocadas em mundos paralelos, em que a realidade é completamente distinta, e você usa da burocracia para mascarar as influências de poder que você tem sobre essas pessoas. Sim. Então, a burocracia, ela acaba sendo uma forma, primeiro de você também, e o Eichmann deixa isso muito claro, né, é como se você estivesse limpando a sua consciência diariamente. Então, a burocracia, ela serve para limpar a sua consciência. Por quê? Porque você tem a desculpa de que não é você que está pensando naquilo, não é você que está planejando. Você está fazendo. Se você não fizer, outra pessoa vai cumprir o seu papel. A gente estava brincando aqui antes de começar, né? O sistema é F, né? Quer dizer, é a ideia do sistema. O que é o sistema? É exatamente a estrutura de poder que existe num estado burocrático, né? Onde você está submetido a uma ordem das coisas, mas que você não consegue. Quem é o culpado? Então essa é a pergunta que Eichmann em Jerusalém nos traz, e traz para os alunos. Quem é o culpado pelo que aconteceu? Porque quando Hannah Arendt vê o Eichmann lá na cabinezinha de vidro, o que ela está enxergando? Ela está enxergando nas palavras dela um burocrata, um arrivista, cuja capacidade de raciocínio moral é nula. Ela que está falando E isso. você percebe, inclusive, que a Hannah Arendt ela chega a sentir pena do Eichmann. Sente pena, porque fala assim, é uma pessoa totalmente que você olha e você fala, como esse cara... Só vale destacar que ela foi bastante criticada na época, né? Principalmente pela comunidade judaica, exatamente por esse aspecto. Mas por dois aspectos. Primeiro, por ter
feito ali uma alusão à colaboração, né, da elite judaica por meio dos conselhos judeus no início do expurgo nazista, e por ter, de certa forma, humanizado Humanizado, acho. Mas o que me chama muito a atenção, O carrasco. Érico, nessa noção, é que a gente pode traduzir isso para o tempo moderno. Com certeza. Porque, às vezes, você olha, né, um líder, e novamente, é política sem políticos, tá? Então, não estou falando do Isso fulano, vale para o mundo ciclano. inteiro. Isso vale para o mundo inteiro, para todo lugar. Mas você olha aquele sujeito, que é um protagonista político, você fala, ele é a pessoa realmente que traduz toda uma ideologia, que traduz todo um caminho para onde devemos seguir, ou é o tal do sistema, que é algo que a gente não sabe quem domina e quem... Porque o Estado burocrático ele tem essa capacidade, por isso que Weber vai fazer uma distinção entre o que é a dominação do Estado burocrático do Estado carismático, patriarcal, onde você consegue enxergar de uma certa forma De onde vem a de onde influência, vêm né? as coisas. Agora, o Estado moderno, que é o Estado burocrático, ele tem essa capacidade de ocultação. E quem está oculto ali? É o poder econômico? É o poder religioso? Quem está por trás de tudo isso? Então, eu acho que esse livro, Eichmann em Jerusalém, embora esteja ali relatando o contexto do nazismo, ele acaba sendo muito facilmente traduzido, especialmente quanto a essa questão da culpa no Estado burocrático, para os dias atuais. E assim, né, de novo, a gente pode pensar em contextos sociais de como essa banalização do mal ser efetivo. Se a gente pensar na invasão do Capitólio nos Estados Unidos, se a gente pensar no 8 de janeiro no Brasil, a gente percebe que existiam pessoas ali que estavam, digamos, cumprindo o protocolo de alguém que pensou nos atos. Então, não são pessoas que planejaram um ato específico. Muita gente que estava ali seguiu a onda. E não é que não vai ser responsabilizado ou não deva ser responsabilizado. Mas a gente tem que pensar, né, em termos de males, justamente nessa normalização do extremo e como isso é prejudicial. Quer dizer, De seriam novo. pessoas comuns, né? Exatamente, que são... Que é o que, inclusive, hoje é utilizado para defender, dizendo Exatamente. a tia Maria, a avó Cristina, né? Exatamente. São pessoas comuns, o raciocínio da Hannah Arendt, no caso do Eichmann, né? Uma pessoa comum que não tem um mal enraizado. Exatamente. Por isso esse conceito da banalidade, no sentido de ser superficial. O que existia ali é um mal sutil, que não deixa de ser profundo, mas é sutil, criado ali pela visão de mundo, né? Em torno da qual ele cresceu, ele foi criado, que foi do exército nazista, né? Da Alemanha pós-Primeira Guerra, dizimada. Então, isso é a banalidade do mal, né? Ela diz, não existia, eu não estou vendo ali uma pessoa má. Eu acho que dá Uma pessoa até que pra cometeu casar atos as atrozes, duas mas não é uma ideias, pessoa né? má. Porque eu primeiro Segundo apresentei um conceito de banalidade do mal pensando o seguinte: o banal, pensando na lógica da conduta. Uhum. O que é uma conduta banal? É uma conduta que você pratica sem carga moral. Automaticamente. Sem refletir muito sobre ela, né? Exatamente. Aquela que é corriqueira. E o que é a pessoa banal? Né? E aí eu acho que entra um pouco o que o Wagner falou. É aquela pessoa que você não enxerga nela, como é o caso de Eichmann, uma tendência a ser extremamente ideológica em relação ao que devia acontecer com os judeus, ou que ela preconizava que realmente uma raça tinha que ser extinta. Não, era uma pessoa que talvez, se a gente encontrasse no elevador, né, a gente diria, olha, nada a apontar. Né? Então, é curioso, eu acho que as duas coisas se casam. As duas coisas se casam. E tem um ponto também interessante, que eu acho que a Hannah Arendt, ela tá, óbvio, descrevendo o julgamento, está fazendo críticas, mas eu acho que ela tenta fazer um alerta que serve para os nossos tempos, que é como o mal pode ser instrumentalizado. Como o mal que todos nós, digamos, é como se todos nós tivéssemos um mal adormecido dentro de todos nós. E a ideia da Hannah Arendt é mostrar como os estados totalitários, autoritários, como eles conseguem enxergar esse mal e instrumentalizar esse mal para produzir aquilo que eles querem como resultado. Essa é a ideia, mostrar que qualquer pessoa comum,
ela pode ser usada como um instrumento dentro da estrutura burocrática do Estado para perseguir algum objetivo, seja ele qual for. Né? Então, por isso que, mesmo nos dias de hoje, a gente consegue falar do Eichmann em Jerusalém, né, para os dias de hoje, para o que a gente vê no mundo inteiro. E o grande ponto que você colocou, né? Quem está a comando, ou quem está comandando a estrutura burocrática do Estado? Porque eu tenho quase certeza absoluta que quem está, de fato, no comando da estrutura burocrática do Estado não aparece. Né? E a gente percebe isso de forma sutil no mundo inteiro. Você percebe líderes que têm banalizado esse conceito do mal. A gente tem percebido pessoas que têm normalizado o extremismo justamente em razão disso. Né? E a ideia, e Maquiavel falava muito isso, né? Por isso que é importante a gente retomar esses pontos. A gente precisa conhecer a história, né? Fala que a gente tem que conhecer a história para não repeti-la. E o Maquiavel dizia que a gente precisa estudar a história porque ela não pode ser um mero exercício de erudição. Não é para a gente mostrar que a gente conhece de história, que é um exercício bonito. A gente precisa conhecer a história porque a gente precisa aprender com os erros do passado, com os acertos do passado para projetar e construir não o estado ideal, né? Porque muita gente, inclusive, lê o Maquiavel errado, interpreta o Maquiavel errado. Maquiavel não estava idealizando um estado autoritário. Maquiavel estava descrevendo um estado real e autoritário para que a gente soubesse no futuro como lidar com esse tipo de coisa. E me parece que a Hannah Arendt vai muito nesse sentido. Exatamente. De fazer um alerta e falar, olha, cuidado. Né? Não é que essas pessoas que são instrumentalizadas não devem responder. Mas existe um mal maior que é projetado e que é instrumentalizado, sobretudo na estrutura burocrática. Só imaginar, né, Wagner, o quão difícil foi para ela, né, exercer um trabalho filosófico, né, tendo na frente um genocida e ela judia. Sim. Né? Não vamos esquecer que na história dela, na biografia dela, consta que ela foi, inclusive ela foi encaminhada para campos de concentração, conseguiu fugir para os Estados Unidos e lá estudou, fez sua carreira acadêmica. Né? Teve uma história também de um relacionamento acadêmico e alguns dizem amoroso com Heidegger. Foi um dos maiores filósofos alemãos, mas que ingressou no partido nazista, né? Teve essa mancha na história. Então, certamente foi muito difícil para ela fazer essas reflexões, mas com a finalidade do quê? De atuar no mundo das causas, de dizer que existe um mal maior, que embora sutil, é maior e mais perigoso, e ter esse cuidado de contar a história para que ela não se repita. Na verdade, eu acho que uma questão, e é claro que esse debate sobre o que aconteceu efetivamente com o povo alemão, por que o nazismo se estabeleceu, eu lembro de um experimento de Milgram, né, que foi um professor americano, agora não me lembro a universidade, mas onde ele realizou um experimento social e ele convidava ali para uma dinâmica alunos, enfim, da universidade para participar de um experimento ali que era fake. Na verdade, o que acontecia? Naquele ambiente tinha um professor que estava ali vestido, né, a caráter, como professor, ele tinha naquele contexto um ar de autoridade, e aí havia um ator convidado, né, uma pessoa que estava ali realmente fingindo, e tinha o sujeito, objeto da pesquisa ali, que era exatamente o sujeito que era convidado para participar do experimento. E como era esse experimento? O ator ficava ligado com os eletrodos, enfim, com cabos ali, que teoricamente dariam choques elétricos no sujeito. O professor estava ali atrás de um computador, ali num ambiente separado, e dava ordens ao convidado ali, ao que não sabia de nada, que era um aluno, uma pessoa qualquer. E o professor dava ordens a esse sujeito, ao aluno, dizendo, olha, aumente a voltagem, dá o choque na pessoa. E aí, ele ia dando... E o ator ficava ali gritando, tal. E é o que é interessante nesse caso de Milgram, né, que eu sempre começo perguntando, você torturaria alguém? E as pessoas... Não, jamais. Eu torturaria alguém com choques elétricos, alguém que eu não conheço. O que Milgram mostrou, e foi extremamente polêmico, é outro caso que tem série da Netflix, porque foi extremamente polêmico. Ele mostrou que naquele contexto, diante de uma ordem de autoridade, que naquele caso era o professor,
a maior parte das pessoas, a despeito dos gritos do ator, o sujeito ia aumentando a voltagem. Foram poucos os que conseguiram parar e falar, não, peraí, eu não vou mais apertar, dar choque nenhum aqui. E isso, é claro que a tese, que é até óbvia que ele constrói a partir disso, mas nos mostra que talvez o grande problema, e a gente vai, talvez ninguém seja capaz de entender, qual é a verdadeira natureza humana. E até que ponto nós somos capazes de, num momento de tensão, de um momento de opressão, de um momento de... E nós entendemos que, no fundo, aquilo está errado. Quando que nós conseguimos resistir verdadeiramente a isso? Exatamente, e principalmente quando a nossa vida também está em risco, né? Que é a grande questão do Eichmann. Eu sempre, quando eu falo sobre a explicação da dominação, eu também falo para os alunos daquele filme A Onda, né? Sim. Que fala exatamente sobre isso. O professor cria um experimento com os alunos, mas tem um filme também muito interessante, que eu esqueci o nome agora, mas é como se o Hitler tivesse reencarnado, e ele reencarna agora nos tempos atuais, em 2018. Sim. E aí o filme mostra que as pessoas voltariam a seguir o Hitler. Sim. E aí quando alguém vai lá brigar com o Hitler, ele fala assim, mas eu só estou falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Então mostrando, e aí de novo, como eu disse, é como se todos nós tivéssemos esse mal, de certo modo, enraizado, potencializado, e quem consegue manipular e instrumentalizar isso, consegue dominar o ambiente político e gerar esses problemas que a gente tem. Por isso que a gente precisa estar consciente, consciente das nossas próprias limitações e das situações, para a gente evitar situações como essa. E quando a gente não discute isso, não discute que o mal é banalizado, a gente desconhece e desconsidera as influências que a autoridade constituída, tradicional, patriarcal, o poder midiático, como tudo isso pode nos envolver numa rede em que, em algum momento, é como se a gente agisse no piloto automático, que é o que aparentemente o Eichmann fazia, porque o Eichmann nunca tinha parado de fato para refletir sobre os atos dele. Por isso que quando, no final do julgamento, ele fala, eu sou inocente perante a lei, mas culpado perante Deus, lá no final, ele faz como se fosse uma espécie de autoavaliação, de auto-julgamento, e ele percebe que o que ele fez não é normal. Por isso que eu falo para os alunos, se você quiser saber se uma lei está adequada ou não a um conteúdo legítimo, é só você pensar se a norma é normal, se esse é um padrão de comportamento esperado de um ser humano racionalizado. Né? Porque se você parar para pensar, não é normal achar que matar, perseguir, torturar pessoas pode ser um comportamento aceitável. Mas são as grandes dificuldades de temas como esse. Né? Quando a gente se encontra nessas situações, é difícil a gente racionalizar. E esse é o ponto. A gente precisa começar a discutir esses temas para a gente racionalizar e trazer as contribuições teóricas que a gente pode trazer para melhorar. É por isso que é importante discutir política sem políticos. Né? Exatamente. A educação que nós temos hoje a meu ver, muito tecnicista. Né? Então, as pessoas, faculdade de Direito, são educadas para serem bons juízes, bons advogados, bons promotores. Faculdade de Medicina para serem bons médicos, engenharia, bons engenheiros. Só que nessa educação estritamente, excessivamente tecnicista, às vezes se perde esse escopo, essa capacidade de ponderar, né, de discernir. E aí, essas questões filosóficas e morais dependem muito da vontade, né, e da capacidade de discernimento. Compreender o que é a verdadeira liberdade, né? A liberdade existencialista de você conseguir, né, ser verdadeiramente livre Sim. de todo o ambiente político e cultural que você vive. E não é fácil. Não é fácil. Enfim, deixa eu só, antes de, são... acho que nós estamos caminhando já para o final, mas já que o Wagner falou de filmes aqui, existe um filme de 2024, do ano passado, nós estamos aqui agora em 2025, não sei quando será ouvido, por quem será ouvido, mas estamos em 2025, chama-se Zona de Interesse. É um filme britânico de uma família, né, que vive em um condomínio e tem uma vida trivial e muito feliz. Então, o homem, o pai, é pai acho que de 2 ou 3 filhas, cuida muito bem das filhas, passeia com o cachorro, rega as plantas, a esposa cuida da família, do lar. Se não fosse por um detalhe, tudo estaria perfeitamente normal, né, vamos dizer assim. Essa família é do diretor de Auschwitz. Esse condomínio é grudado com Auschwitz muro a muro. Então, enquanto ele está ali fazendo carinho nos animais, no cachorro, cuidando das filhas, ouve-se gritos
né? Vê-se a fumaça do gás saindo pela chaminé. Complicado. Mas isso é a banalidade do mal, né? Ele, pelo comportamento dele, é um homem honrado, um homem que segue a lei, que segue as normas e que contribui, cuida da família, né? Ali eu acho que foi muito bem, às vezes essas questões filosóficas elas são muito difíceis de serem traduzidas em imagens, né? E ali o diretor cujo nome eu esqueci foi muito feliz. O filme chama Zona de Interesse, mais uma vez, teve 5 indicações ao Oscar, para quem tiver curiosidade. O conceito da banalidade do mal está muito bem ilustrado nesse filme. Tem uma série também, né? A Severance, que enfim, que tá acho que na Apple TV, que uma empresa faz um experimento e ela cinde o cérebro da pessoa em que cria-se uma segunda identidade, que a pessoa só usa para o trabalho. Então, quando ela entra no trabalho, ela esquece da identidade real dela, quem ela é, e aí tem a segunda pessoa, que é a pessoa dentro do trabalho que cumpre aquela função. Então, é mais ou menos isso. Parece que quando o Eichmann vestia o uniforme nazista e estava lá no centro de logística, era uma pessoa, e quando ele voltava para a sua realidade, era outra pessoa. É isso que a Hannah Arendt também quer mostrar da banalidade do mal. Porque parece que é uma capa que a gente tira e coloca, nesse caso, em favor de quem? De um Estado burocrático que se usa dessa influência para poder dominar. Muito bem. Belo debate hoje, meus amigos. E chegamos aqui ao nosso limite. Então, foi um prazer estarmos aqui mais esse episódio aqui do Política Sem Políticos. Se você gostou, né, acompanhe, assine, né, faça parte aí desse grupo que está a fim de debater política sem aquela, vamos dizer, paixão, não por um político ou outro, mas sim pela teoria política, pela discussão política. Então, está feito o convite aí para os próximos episódios. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até. Tchau, tchau.